Olá, gente, boa tarde. Então, pode se apresentar, Paula. Eu quero já te agradecer, mas vou te agradecer mais uma vez, porque eu sei que o tempo da gente é precioso e é É muito bom. verdade. Meu nome é Paula, né? Eu sou Sim, pastora há 20 anos, mas o que Deus fez na minha vida nesses últimos 10 anos, posso dizer, realmente é o que escreve a minha história. Eu acho que é o que me fez de novo, né? Então, o Senhor me escolheu para ter algumas marcas. E, a lição que eu tiro de tudo isso é a gente passar pelo deserto de mão dada com Deus faz toda a diferença. Então, passei por esse deserto de mãos dadas com o Senhor e hoje eu tenho um milagre maravilhoso para compartilhar com todos vocês. Quero muito encorajar as pessoas que nos assistirem a saber que Deus pode, Deus faz, Deus é amém. poderoso para dar além do que a gente pediu ou pensou. E por mais escuro que pareça o caminho, ele sempre tem a luz para nos iluminar, para nos mostrar, porque se eu conseguir, eu tenho certeza que muitas mulheres vão conseguir também. Vai sim. Deus é maravilhoso e ele nunca nos decepciona, né, Paula? Verdade, verdade. E é com muita E alegria que eu tenho você aqui hoje para ouvir. Então, hoje eu vou muito mais ouvir do que falar. Mas antes da gente começar, você contando toda essa história, eu sempre trago alguma coisa, né? Alguma passagem bíblica que vai embasar o nosso papo. E eu escolhi hoje falar um pouquinho sobre Sara, né? Sobre a hum, esterilidade dela. Então eu vou ler aqui alguns pedacinhos, e até se você tiver como anotar aí, vocês que estiverem assistindo agora ou depois, não deixem eu de tô com a minha anotar. Bíblia aqui também É, aberta. eu sempre peço para elas assistirem com caneta do lado, alguma coisa para elas anotarem, para que depois elas possam ir lá e conferir e ler com mais calma, né? Então a gente vai falar sobre, anota aí, em Gênesis 17, versículo de 15 a 17 também, que diz que Deus muda o nome de Sarai. Disse também Deus Uhum. a Abraão: Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos, e procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos. Então, aqui foi quando Deus promete, né? E a gente sabe de toda a história Uhum. que Sara até riu, não acreditou que fosse possível, mas logo depois já Sim. vem, né, aqui no capítulo 21, versículo 6, que diz: E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: Quem terá dito a Abraão que Sara amamentaria um filho, pois na velhice lhe dei um filho. Então, é bem isso, né? Eu acho tão impactante todas as vezes que Deus, ele muda a história de alguém, ele também muda o nome, né? E eu acho Amém. que isso é Verdade. algo que também conta, e hoje a gente não muda o nosso nome, né? Mas muda a nossa visão, muda o nosso Sim, sentimento, o nosso propósito sim. de vida. Quando a gente recebe um toque genuíno de Deus, não tem como você permanecer a mesma pessoa. E eu tenho certeza que você pode muito bem falar sobre isso, né, Paula? Amém. Que quando Deus ele entra na nossa vida, verdadeiramente, quando há um encontro, não tem como a gente permanecer, no teu caso, a Paula de Da mesma antes. forma. Né? Você Hoje você é falou uma que hoje, nova Paula. exatamente, e assim, você disse, hoje não muda mais o nome, mas acaba que muda, sabe, tá? Porque antes eu era conhecida como a Paulinha que quer engravidar, a Paula que quer Isso. ter filhos, né? E hoje eu sou a Paula, mãe da Carol, Ó, é a isso. Paula, mãe da Maria, né? Então Deus muda mesmo o nosso nome, porque a gente não é mais a mesma pessoa. Bom, eu eu me casei no ano de 2005, e depois de quando eu já estava com um ano de casado, eu já quis tentar engravidar, né? Já Sim, queria ter é, já queria tentar ter um bebê, porque eu sempre gostei muito de criança, de formação. Eu fiz magistério, depois fiz letras e sempre dei aula, né? Sempre fui sim. professora. Sempre gostei muito de criança. E
trabalho voluntariamente com crianças faz 20 anos também. Então, sempre quis muito. Aí, não deu certo no primeiro ano, no segundo, no terceiro, você quer, mas você não tá tão envolvida. Aí, quando eu vi no quarto ano que eu já estava tentando e não estava acontecendo, eu comecei a me tratar. E aí começa, é uma batalha que a gente entra, né? Quem é tentante, quem já foi tentante, sabe. A gente começa a tentar, muda de médico, vai outro médico, alguém indica um outro médico, outro tratamento, aí esse exame, aquele exame, toma injeção, toma hormônio, toma aquilo. E a gente nessa batalha, seguia. Bom, se passaram 10 anos assim, Thaís. Quando eu comemorei 10, Thaisa, quando eu comemorei 10 anos de casado, eu já estava num nível, assim, acho que muito ansiosa e muito cansada, assim. Pensava, vai chegar um momento que eu não vou conseguir, né? E aí, desgasta eu e muito meu marido psicológico também, né, Paula? Imagina. Muito. Eu cheguei a ter gravidez psicológica 1 ano. Nossa. Teve 1 ano que eu fiz um tratamento diferenciado e eu tinha certeza todos os meses que eu estava grávida. Todos os meses. Eu ficava assim, eu falava, olha, meu peito cresceu, não, eu tô enjoada, não, eu tô com sono, não. Eu sentia os sintomas, né? E não era nada, o beta sempre vinha negativo. Tanto tá que nesse mesmo ano eu fiz beta, acho que 8 vezes no ano, o exame que a gente faz para descobrir se está grávida. E quando o último deu negativo, eu falei assim para Deus, eu falei, olha, Senhor, eu nunca mais vou fazer um beta na minha vida. O dia que eu estiver grávida, o Senhor é que vai me falar. Porque eu não vou passar por isso de novo. Eu não quero passar por isso de novo. Eu não quero pegar um beta outra vez da minha mão e ele tá negativo. Porque a gente vai criando, a gente vai vivendo situações vão acontecendo traumas, né? Você vai ficando, chega um momento que você fala, nossa, será que não é pra mim, né? O que eu tô fazendo de errado? Algumas coisas passam pela nossa cabeça. E começa a ter muita cobrança externa também, né? A sociedade é assim, é a família. Então, eu acho que a gente vive muita pressão e a gente se esquece que não é tão fácil assim engravidar. Se você parar para pensar, a mulher, ela tem ciclo 12 vezes no ano, né? Uma vez por mês. Dos 12 ciclos, já é comprovado pela medicina que 2 eles não são reprodutivos. Então, nós temos 10 chances, né? E aí, não é uma quantidade alta, uma super quantidade, porque a maioria das mulheres não engravida logo de primeira, ou se engravida, porque 50% deu certo e tal, mas tem um estudo que fala até sobre isso, que é difícil a mulher engravidar na primeira vez sempre, e tá ficando cada vez mais difícil. Sim. Então, com os tratamentos e com tudo, e nada acontecia. Bom, aí a gente foi viajar de lua de mel quando fizemos 10 anos de casados. E aí a gente decidiu, se a gente não engravidasse até o próximo ano, a gente ia adotar uma criança. Que esse era um desejo também do nosso coração. A gente já tinha feito praticamente de tudo, só não inseminado. Porque eu já tinha ido em 2 médicos de fertilização e eu não sentia que aquele era o caminho que Deus tinha para dar um filho para mim. Eu Sim. entendo que Deus usa esse caminho para dar um filho para muitas pessoas, mas não era o caminho que eu via que Deus ia usar. Não sentia paz, né, Paula? Não sentia paz. Não sentia. Tanto que no último que eu fui, eu saía confusa. E aí as coisas de Deus, elas trazem paz, né? Uhum. E eu falava com Deus abertamente, sabe, meninas? Eu abria... Nesse dia que eu saí desse médico, eu me lembro que eu abri a janela do meu carro, olhei pro céu e falei assim, se eu tiver que dar 25 mil reais para fazer essa fertilização, eu prefiro dar para algum lugar que precisa, Senhor. O Senhor precisa falar comigo, porque eu não tenho nenhuma vontade de fazer esse investimento para ter um neném, né? Então, você precisa ser claro comigo. Que eu não Desenha aí, Senhor. Bom, aí quando a gente decidiu lá na nossa lua de mel que a gente ia tentar mais uma vez, e se não desse a gente ia engravidar, o Senhor falou,
comigo que eu não tinha feito tudo que eu podia. E aí eu falei, Senhor, a única coisa que eu não fiz foi seminar. Mas ok, eu vou fazer. Vou lá, porque se esse é o caminho, então tudo bem, eu também não quero criar bloqueios, eu fantasiar ou eu achar que não pode ser desse jeito. Não tenho esse problema, eu quero viver a vontade de Deus. O meu sonho nessa terra é ter uma herança bendita. Porque eu pastoreio crianças de tantos lugares, de tantas famílias, e eu quero muito ter um filho para sentar no meu colo, para eu contar a história do Senhor para ele, sabe? Bom, voltando da lua de mel, eu pus o meu carro para vender, Thaisa. Eu fui num lugar que era mais barato a fertilização, porque eu sei que as famílias que usam desse método, elas passam por sacrifícios, por privações, porque é caro. Tem pessoas que eu conheço que já tentaram 5, 6 vezes, e cada vez é um investimento muito alto, sabe? Então, fiz a minha parte. Quando eu estava me preparando para coletar, para o momento da coleta de folículos, né? Uma semana antes eu fui fazer alguns exames que a minha médica passou. E durante uma ultrassom de abdômen, né? A ultrassom de abdômen total, que eles veem seus órgãos, né? O estômago, o pâncreas, fígado, essas coisas. A mulher, nesse ultrassom, falou assim, a senhora tá grávida? Eu falei, não. Ela, nossa, o seu útero tá esquisito nesse ultrassom. Eu falei, não, eu vou ficar, mas não estou. Aí ela ficou inquieta, e ela falou, olha, a senhora me desculpa, mas eu acho que a senhora tá grávida. Aí eu falei, moça, a senhora não brinca comigo. E aí ela fez um ultrassom transvaginal para confirmar. É uma coisa louca, né? Porque você não pode fazer um ultrassom sem pedido, sem nada. E ela falou, senhora, autoriza? Eu falei, autorizo. E aí eu estava grávida de 5 semanas. Uau! Faltando 11 dias para eu inseminar. Eu descobri que estava grávida de 5 semanas. Então, foi um presente maravilhoso de Deus, um presente incrível, assim, sabe, uma bênção, uma bênção. E essa minha princesa primogênita, a Carolina, e fomos surpreendidos, né, com a chegada dela, depois de 10 anos de espera. Ela realmente, a alegria do nosso coração, foi uma festa, né? Passamos Imagino, um tempo... nossa, que coisa... Gente, não tem explicação, né, Paula? Não tem. Eu deixei até aqui a Bíblia aberta no Salmo 126, que eu sei que muita gente conhece, mas esse salmo, ele é o mote da minha vida, sabe? Ele é a minha bandeira. Ele é consolos para os que choram. Por muitas vezes eu lancei as minhas sementes em lágrimas. Chegava o dia das mães, eu me via no sofá chorando, falava, Deus, nunca vai ser o meu dia das mães. Eu via os meus sobrinhos, a minha irmã ter um primeiro filho, ter um segundo, os meus sobrinhos não terem primos. E eu cresci com primos e achava incrível ter primos para brincar, né? Então tudo isso eu colocava diante do altar de Deus, as minhas frustrações, os meus medos. E a idade também, né? Porque, tudo bem, não sou velha, mas a minha primeira gravidez foi com 34 anos e o parto com 35, né? Então, é uma idade já um pouco, a partir de 35 anos é considerada gravidez de risco, né? Também. Uhum. Então, realmente, quando o Senhor restaurou a minha sorte, eu fiquei como quem sonha, como tá aqui no salmo. Que lindo! E aí tá, olha só. A emoção começa agora. Meu Deus, peraí, gente. Tinha que alguém ter que avisar, né? Eu tô até com calor aqui também. Quando a minha filha fez 1 ano, gente, Carol... vai mandando aqui, ó, esse aviãozinho que dá tempo, porque as pessoas precisam ouvir. Eu falo que a gente tem que valorizar muito os testemunhos, porque eles encorajam muito a fé, né? É verdade, nos muito. Traz, independente daquilo que for. Muito. O milagre de Deus, ele simplesmente tem o poder de fazer reviver a fé daqueles que estão de forma mais morna, né? Então, se você tem alguém aí que você quer que conheça o Senhor, que conheça aquilo que Ele faz, que Ele é um Deus vivo, poderoso. Se essa pessoa tá meio fria na fé, gente, manda esse testemunho aqui, porque, como diz a Paula, a gente vai começar agora, meu Deus. Segue aí, Paula. Então,
É, aí, quando a minha filha fez 1 ano, a Carol Radassa fez 1 ano, a gente decidiu tentar já ter outro por causa da idade e tudo mais, né? Aí nós tentamos por 1 ano ter outro bebê e não conseguimos, de jeito nenhum também. Todos os nossos exames davam com deficiência, a gente repunha vitaminas, hormônios, as taxas nunca melhoravam, os ovários policísticos ficaram a situação mais grave. Meu marido também chegou a fazer um tratamento com um especialista e não melhorava, nada. E não tinha assim, o pior do que a gente não saber qual que é o motivo da esterilidade, né? O pior da gente saber é pior a gente não saber do que saber, porque a minha médica fechou o diagnóstico como esterilidade sem causa aparente. Então, você não sabe contra o que você está lutando, né? Ela sempre falava, a gente vai ter que fecundar fora para ver o que é que acontece, né? E aí, quando ela falou que, olha, realmente é melhor a gente começar a tomar os hormônios novamente, preparar o seu corpo para um novo ciclo, porque eu também não ciclava, eu não tinha menstruação, né? Era uma coisa muito louca. E aí eu falei, não, então tá bom, vamos ficar com uma criança, um filho só tá ótimo, eu já tô muito grata a Deus, muito feliz, tô me sentindo muito feliz de ter um filho. Eu queria dividir um segredo espiritual aqui, sabe, tá? Que eu fiz por anos, enquanto eu sonhava em ter a minha filha. A gente costuma tomar Santa Ceia, né? Sempre eu e meu marido. A gente consagrar aquele momento do pão e do cálice a Deus. E eu sempre tomei a Santa Ceia por mim e por um bebê. Eu sempre comia 2 pãezinhos e sempre tomava 2 suquinhos. E falava, Senhor, esse é o corpo de Jesus Cristo que traz vida. Põe a vida em mim, Senhor. Um é meu, um é meu filho. E eu sempre fiz isso de forma profética. E isso me alimentou bastante, sabe? Isso me colocou... Eu sempre, quando eu estava chorando, eu falava, eu sei de um Deus que pode, como foi o Deus de Sara, né? E também teve um outro momento. Meu marido, ele... Que lindo isso, que coisa profética mesmo, né? Profético. 2 anos antes de eu engravidar, o meu marido tomou uma decisão de todas as noites orar na minha barriga. Ele orava e ungia a minha barriga. E tinha dia que eu confesso que nem eu queria que ele orasse. Tinha dia que me incomodava um pouco ele pegar lá o óleo da unção, pôr na minha barriga e falar. Ele falava essa frase: hoje é menos um dia para o nosso milagre. Hoje é menos um dia para o nosso milagre. Tinha dia que eu achava incrível e concordar, mas tinha dia que eu também não queria ouvir. E no dia que a gente acordou a primeira vez na cama grávidos, ele falou, hoje chegou o nosso milagre, né? O dia já chegou, né? E mais tarde Deus me deu esse caminho também para orar com ele. Bom, aí desisti de ter mais um filho. Passei por algumas situações com meu esposo, ele sofreu um acidente de moto, ficou na UTI, quebrou um monte de osso, teve problema no pulmão. E aí falei, Senhor, misericórdia, ainda bem que não engravidei, né? Porque olha essa situação. Quando meu marido teve alta, ficou bom, colou todos os ossos, voltou a andar. Estava voltando já para o trabalho. Meu marido, nós descobrimos que ele estava com uma leucemia. Ele começou a ficar muito fraco, a gente levou ele no hospital, descobrimos no ano passado isso, tá? Descobrimos que ele estava com uma leucemia rara, mielomonocítica aguda, muito rara em pessoas jovens, né? Meu marido tem 38 anos. Sim. Esse tipo de leucemia só dá em pessoas acima de 70 anos, normalmente, né? É uma leucemia que só dá em pessoas idosas e, assim, ela é rara, ela dá em 1 em 5 milhões, é um tipo que não é comum. Descobrimos que meu marido estava com essa leucemia no mês de março do ano passado. Começou a quimioterapia, né? A gente começou o processo para saber se ele ia ter doador compatível, porque ele poderia fazer um transplante de medula, né? E aí, quando foi no mês de maio, ele fez a quimioterapia e passou muito mal, Thaisa. E
E eu fui com ele pro hospital, ele ficou internado. No terceiro dia de internação dele, eu me senti muito mal e falei pra ele, eu vou no PS passar em uma consulta, porque ele tava com suspeita de H1N1 e eu tava desenvolvendo os mesmos sintomas. Porque se eu tiver, eu já tomo os remédios, né? Sim. A gente tinha uma filha pequena, né? Aí eu fui no PS e no PS eu descobri que tava grávida. O médico pediu um exame. Gente, o negócio é fazer exame com você, né? Você já vai agora fazer exame. Meu Deus, será que veio o terceiro? Gente, que loucura! Ele falou assim, olha, provavelmente a senhora tá com H1N1, a senhora já vai pra enfermagem lá, que eu vou prescrever o Tamiflu pra senhora tomar. Quando eu estava saindo da sala, ele falou, existe o risco da senhora estar grávida? Eu falei, nenhum. Aí ele, quando foi sua última menstruação? Eu falei, não tenho a menor ideia. Aí quando eu disse isso, ele falou, então vou pedir um beta. Eu falei, perda de tempo. Aí ele, senhora, se a senhora não sabe quando foi a sua última menstruação e não tem certeza, eu não posso arriscar. Eu falei, tá bom, faz pro senhor. Pra mim, eu tenho certeza que eu não tô. Falei assim pra ele. Ele pediu um beta. Eu fiz o beta, ia demorar 3 horas pra sair, subi no quarto com meu marido, fiquei lá esperando. Falei, ele pediu um beta, meu marido, pra quê? Eu falei, pra quê? Aí, quando Não, ele... imagina, gente, que doido. Quando eu voltei pra consulta, era outro médico. Aí o médico, o colega pediu um beta antes da senhora tomar o Tamiflu. Eu falei assim, parabéns, a senhora tá grávida. Eu falei, não. Eu posso ver o exame na sua mão? Cheia de emoção, eu já ri, já chorei. Aí eu peguei o exame da mão do médico. Peguei e falei, a hora que eu vi o número do beta, eu falei, esse número alto. Aí ele falou assim, a senhora tá grávida de um bom tempo já. Meu Deus! Porque eu tinha preocupação, Quantas semanas você tava? 12 semanas, acredita? Eu tava de 12 semanas. Gente! Agora, eu quero falar algo aqui pra edificar mesmo, sabe, tá? O meu marido sofreu um acidente de moto, como eu contei. Veja bem, em outubro de 2018. Até dezembro de 2018, meu marido dormiu sentado. Com um negócio na costela, ele teve queimaduras também. Foi bem grave. Em janeiro de 2019, meu marido começou a se recuperar. Em fevereiro, ele teve alta, mas ele começou com a anemia, que a gente veio descobrir a leucemia. Ou seja, muito tempo sem eu ter uma vida de casal. Porque o meu marido não conseguia. Eu não tinha condições. Meu marido dormiu no sofá por 8 meses, porque ele tem que dormir sentado, né? Então, eu não tinha vida de casal. Meu marido descobriu a leucemia em março e ele estava ficando numa fase de luto quando ele descobriu, muito triste. E eu tive em oração, assim, buscando ao Senhor uma estratégia de Deus mesmo. Eu sei que sexo não é estratégia no casamento, mas o que eu quero dizer é que eu quis fazer um dia especial para que ele se sentisse feliz, para que ele se sentisse vivo. Porque ele achava que ele ia morrer. E nós tivemos uma única noite. E nessa noite Deus me deu a minha caçula, né? Eu nunca imaginei que eu poderia ter engravidar. Nunca. Nunca mesmo. Porque eu tinha feito muitos exames, muitas coisas. A minha médica me tranquilizou muitas. A minha médica disse assim, eu não vou te dar contraceptivos porque você não vai engravidar com facilidade. Ela falou isso várias vezes. Não vou, você não... Se eu te der um remédio, você vai ficar muito pior do que já tá. Então, em uma única vez, que aí eu realmente não desconfiei, só fui saber quando a gente estava nessa internação, né? E aí eu contei pra... Quando o médico me contou no PS, eu fui comprar uma chupeta, subi e fui contar pro meu marido. E eu tenho um vídeo desse momento. Ele chorou tanto, mas ele chorou. Se for algo que você não se importar em dividir, você
me manda que eu vou pôr aqui. Eu vou te mandar, eu te mando. Eu te mando. Ele chorou tanto e eu falava assim pra ele, você quer um motivo maior pra você viver? Desse dia em diante, Thaisa, o meu marido nunca mais teve efeito colateral de quimioterapia. Ele fez mais 3 meses, ele nunca mais, ele vomitava demais, ele passava muito mal, ele tomou uma quimioterapia que é muito moderna, mas que dava um efeito bem forte, sabe? Ele passava muito mal. Desse dia em diante, ele nunca mais teve efeito colateral. Ele ganhou um fôlego de vida. E o Senhor colocou no meu ventre aquela que me sustentou até o final. Porque eu acho que, assim, se Deus mandasse alguém que pudesse me dar um dinheiro, se Deus mandasse alguém que pudesse me mandar um convênio dos sonhos com um médico dos sonhos, um tratamento ultramoderno em outro país, eu saberia que Deus usou alguma pessoa. Mas um filho, eu tinha certeza que era só Deus que podia me dar. Então, eu me senti assim, cuidada, carregada, assim, sabe? Deus falando assim, Paula, eu sei que você vai entender que sou eu cuidando de você. Para você, é muito ruim ter um filho no momento que seu marido está com câncer, mas eu sou Deus. Para mim, é um momento maravilhoso. Então, eu aprendi com isso que Deus é especialista em quebrar padrões. Deus é especialista em quebrar padrões. Para a sociedade, você tem que casar quando você estiver formado, com seu apartamento comprado, sua vida estabilizada. Para Deus, ele faz do jeito que ele quiser. Ele tira uma pessoa do outro lugar do mundo e traz para outro lugar. Ele faz maravilhas. Ele falou assim, você construiu algo na sua cabeça, mas para mim o tempo perfeito é agora. Eu falava assim, eu nunca questionei. Eu fiquei muito surpresa, mas fiquei muito feliz, porque o sonho da minha vida era ser mãe, sempre foi. Eu amo criança, né? E eu só pensava como é que eu ia administrar, né? Mas eu entendo hoje perfeitamente, depois que eu consegui superar tudo, que ele me deu a minha medida que eu precisava para enfrentar. Não, porque depois que foi exatamente isso que a Michelle escreveu aqui, foi um sinal de vida, né? Exatamente, um sinal de vida. Olha o que o meu marido me falou quando eu contei para ele que eu estava grávida. Ele disse assim, eu tinha perguntado para Deus em oração se eu ia viver. Olha como ele me respondeu. Uau. O senhor tinha falado isso para mim também. Ele me perguntou se ele ia viver. Fala que essa é a resposta. Eu estou respondendo com vida. Então, a gente passou uma gestação toda o ano passado, né? Junto com ele no hospital, a gente ainda não tinha pandemia, então eu podia sempre estar com ele. Fui com ele até o final, até o transplante. Ele transplantou em outubro. E ele conseguiu o transplante? Conseguiu. Bem, milagre. O maior. Milagre também. Um dos maiores milagres que a gente já viveu, tá? O irmão dele 100% compatível. Uau. O hospital falou, olha, um doador 100% compatível é muito difícil de aparecer. 100%. As células são idênticas dos dois. O exame mostrou. Então, ele transplantou que lindo isso, meu Deus. Outubro. E em setembro, o que eu quero que as pessoas saibam é que assim, ele não tá, eu pedi pra ele dar uma volta com as crianças. Queria ver. Porque senão elas ficam aqui, né? Elas não param, não. Aí elas entram o tempo todo aqui, aí a gente não ia conseguir conversar. Sim. Mas ele, quando foi o ano passado, quando ele descobriu que tinha doença, né? Ele falou assim pra mim, amor, o meu desejo era conseguir ir até Israel, mergulhar no Rio Jordão, porque como Naamã eu seria curada, amor, eu sinto isso no meu coração. E eu falei, pede isso pra Deus, pois você acredita que ele comprou um convite de um sorteio e no mês de setembro ele foi sorteado e ele ganhou uma viagem com tudo pago para Israel. A gente não entende o que Deus faz. Gente, às vezes você está passando por um problema e está falando, meu Deus, por quê? Justo agora que eu ia
casar, justo agora que eu ia mudar de casa, justo agora que eu ia mudar de emprego, justo agora que tá tudo em paz. Eu vou te falar uma coisa. Deus tem o controle da tua vida. Se ele tem o controle da tua vida, você tem que descansar. Em julho, eu cheguei com meu marido para fazer a quimioterapia no hospital. A moça falou assim, olha, seu convênio tá cancelado, o senhor não vai poder fazer. A gente tomou um golpe, né? Porque a empresa, ele trabalhava na Avianca e a Avianca faliu e parou de pagar o plano. Aí eu falei, e agora? Nós ficamos 30 dias sem convênio. Por causa desse atraso, o senhor permitiu esse atraso até a gente ganhar na justiça o direito do convênio de novo, porque a viagem, o transplante dele ia ser 7 de setembro. Com esse atraso, o transplante dele mudou para 7 de outubro. E aí ele foi para Israel dia 12 de setembro, voltou no dia 20. Gente, desculpa, porque Deus já sabia que ele ia ganhar. Gente, Deus já sabia muito que ele ia ganhar e já preparou tudo. Então, imagina se a gente quer entrar no meio daquilo que é o propósito de Deus, sabe? Ele fez quimioterapia na semana inteira, foi para Israel domingo, não teve um efeito colateral, não passou mal. Ele ainda ajudou um monte de gente porque as pessoas passaram mal com problemas intestinais. Ele ajudou as pessoas e voltou curado, eu creio, em nome de Jesus. Foi para o transplante. O transplante dele foi uma bênção. Teve alta no mês de novembro, ano passado. Essa semana fez 1 ano que ele teve alta. O Instagram até me mandou a foto dele carequinha, de mala, na porta do hospital, né? E aí, em dezembro, a nossa bebê nasceu. Nossa bebê nasceu dia 19 de dezembro e ele pôde segurar a minha mão, que era o sonho dele, era estar durante o parto comigo, né? E eu falei, Deus deu o seu sonho, né? Você tá aqui comigo, a nossa Maria Liz, que quer dizer o Senhor é minha abundância, porque ela é a abundância de vida na nossa vida, abundância de alegria mesmo. Ela nasceu e vai fazer 1 aninho agora em dezembro. Ai, que lindo! Então... Gente, já quero conhecer todo mundo. Eu vou te mandar um vídeo e uma foto nossa. Deus é muito maravilhoso, né, Paulinha? Nossa, é... Tremendo, tremendo. E essas história... coisas a gente vê, né? Como ele tem poder para agir independente da situação, né? Como a gente tem que prevalecer. Todas as sextas-feiras de manhã eu faço uma live de oração. E essa sexta-feira foi justamente sobre a gente prevalecer nas circunstâncias. E eu acho que agora, com a tua live, foi bem para confirmar isso, sabe? Como a gente tem que permanecer e prevalecer, né? A nossa fé, independente da situação, da onde, né? Olha, quantas coisas, né? Deus permitiu, né? A gente sabe que Ele é soberano e Ele permite todas as coisas para edificar a vida de vocês, para mostrar que com tantos nãos, né? Mesmo com das duas gravidez, o impossível para os homens, Deus foi lá e mostrou que Ele é Deus, né? Você estava com nenhuma expectativa, tanto que as duas vezes você descobriu de forma totalmente sem pretensão nenhuma, né? Num exame de rotina, eu acho, outro para você descobrir se você estava com H1N1, mas e ele foi lá e falou, né? Mostrou que não, independente daquilo que os homens dizem, ele é Deus, ele pode mudar todas as coisas. E ainda com a doença do teu marido, ele veio e fez mais um milagre, né, através da compatibilidade dos irmãos ali. E, nossa, é incrível, assim. E que você possa falar mais vezes sobre aquilo que Deus fez na sua família. Que tem 2 milagres, 3, né, na tua casa. 3 milagres vivos. Eu brinco, e você tá? Que eu também, tenho... né? Porque você é também. Porque para passar por tudo isso, né? Exatamente. Eu brinco que eu tenho um milagre para cada sílaba da palavra milagre. Eu sempre posto assim, o Daniel sendo o mi, a Carol sendo lá e a Maria sendo o gre. Eu falo, é o milagre, eu ando com ele com a escadinha. E você é o pontinho do i lá em cima. O pinguinho do i. Para fazer parte disso tudo, porque é exatamente isso, né? A gente sabe que uma mulher sábia, ela consegue sustentar, né, todas as situações, e você com certeza caminhou todo esse tempo em sabedoria. Óbvio que, né, a gente é ser humano, tem os nossos momentos onde a gente vacila um pouco, como você falou, que quando ele ia orar na tua barriga tinha dias que você não queria,
Mas isso demonstra, é muito legal você falar isso, porque demonstra como a gente é vulnerável, né? Como o ser humano, Claro. né? Não porque você é pastora que você tá o tempo todo É, ali, né? sim, Mas você é um ser humano sim. como qualquer outro. E vocês souberam honrar e entender aquilo que Deus queria. Então, eu, assim, Isso dá sabe, até. declaro na vida de vocês que vocês possam falar mais sobre aquilo que Deus fez, porque a gente sabe que os milagres, eles são para edificar a vida de pessoas. E vocês podem alcançar muitas vidas através de tudo isso que Deus fez na sua casa. Amém. Amém, eu creio. Isso que você falou de ele orar, né, que eu contei. Então, quando eu queria engravidar, ele fazia isso de orar por mim. E aí, quando ele ficou doente, era eu que orava por ele. Todos os dias, até chegar o dia do transplante, até saber o resultado do exame de compatibilidade, eu que ungia e falava, amor, hoje é menos um dia para o nosso milagre, você vai ser curado em nome de Jesus. Eu ungia e fazia igualzinho ele fez comigo para ele se sentir animado, corajoso, porque tinha dias que, claro, ele também ficava muito baqueado. E o que fez diferença? Passar de mão dada com Deus, como eu comecei falando. Eu acho que quando a gente tem a circunstância difícil, a gente tem opção, né? Eu estava grávida, eu podia me vitimizar e pedir para que todo mundo cuidasse do meu marido e de mim, deixar toda a minha família doida, as pessoas doidas. Eu tinha um bom pretexto, né? Mas eu olhei e falei, Senhor, o Senhor me escolheu, a sua glória vai ser conhecida através da minha vida. Me leva aonde o Senhor me levar, faz brilhar a tua luz em mim. E realmente, se eu contar para você os lugares que Deus me levou, vixe, as vidas que a gente pôde conversar, tocar, os propósitos de Deus são muito maiores mesmo. Eu fico muito emocionada quando eu lembro, porque existem guerras grandes, existem momentos delicados, existem. Bom, acho que você sabe, porque pregar nas redes sociais, compartilhar o amor de Deus nas redes sociais não é nada fácil também. Então eu imagino que você sabe como é, às vezes, é afronta, né? Mas a gente precisa realmente saber a nossa identidade. Deus nos escolheu, colocou uma marca, a gente precisa ser firme, perseverante, seguir adiante, amar o propósito que o Senhor colocou e não É isso. desistir, sabe? Quando a Então gente eu entende, brincava até. né, aquilo que Deus chamou a gente para ser, e quando é literal, assim, né, escancarado, porque como você falou que quando você abriu lá a janela e falou, Deus, me mostra aquilo que o Senhor quer que eu faça, né? Eu, por muito tempo, tentei não fugir, sabe, daquilo que Deus tinha me chamado para fazer aqui. Mas quando eu entendi, é uma coisa assim que você perde o temor de homens totalmente, né? E você não consegue fazer outra coisa. A tua vida é movida por isso. É muito desafiador, sim, sabe? Mas a obediência e você tá no centro da vontade de Deus é uma paz que toma tua vida que nada mais faz sentido, sabe? Então, eu eu sei quanto é desafiador para você também, até por conta disso que você falou, mas é exatamente isso, sabe? Você entender que o Senhor te quer naquele lugar para cumprir algo que Ele tem através da tua vida, né? Assim como tem sido com vocês. Amém, amém, amém. É isso mesmo. É muito forte. Eu brincava até que eu falava assim, gente, quando acabar isso tudo, quando acabar esse transplante, quando essa neném nascer, eu vou fazer um livro, como ter um emocional de aço. Mas Mas super porque dá nós mesmo. mulheres, porque nós mulheres, imagina assim, na gravidez que os nossos hormônios dão aquela subida e o Senhor, eu tem hora que eu me reconhecia. Eu, eu me sentia bem lidando com as situações. Chorava, né? Tinha momentos que eu chorava muito. Claro. E sempre ficava preocupada com a bebê, mas o Senhor me trazia paz depois. Então, eu penso que realmente a gente fazer uma coisa de cada vez, confiar, depender do Senhor verdadeiramente, né? Depender mesmo. Fé que não é provada não é fé, gente. Tem isso também. A fé, para ela ser fé, ela tem que ser provada e aí a gente é aprovado, né? Tá, eu tô vendo comentário aqui, tem um pessoal querido, um amigo aqui meu querido comentando, a maturidade vem através do aprendizado e na fé que o O Senhor Senhor. é por nós. É E, isso, e é exatamente isso, né? é isso mesmo. A gente
as circunstâncias chegam para levar a gente também para um outro nível, né, com o Senhor. E isso é muito importante, né? A gente entender que as circunstâncias, elas também têm algo de precioso, né? Carrega, e que é muito importante a gente passar por elas com fé, mas sempre perguntando ao Senhor o que é que o Senhor quer me ensinar. Porque muitas vezes a gente permanece Sim. na situação porque a gente ainda não entendeu que dela precisa produzir algo em nós, verdade, né? é A gente verdade. não, Deus às vezes permite que a gente esteja lá para que a gente seja desperto para algo, ou mesmo que a gente aprenda. Então é muito importante a gente entender isso. E assim, é nítido na tua vida, Paulinha, que você consegue reconhecer o mover do Senhor, e o propósito que ele tinha com isso tudo, né? E é incrível viver com Cristo, porque ele nos promete, né, que nem sempre seria um mar de rosas. Ele diz, né, na vida tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E eu acho que você é algo assim, palpável dessa palavra, que vocês permaneceram em Amém. Cristo e ele mostrou que ele vence sempre, né? Ele vem. Independente das Amém. circunstâncias. Sejam elas aquelas que a gente entende como vitória pra gente ou não, ele sempre tá no controle de tudo. E ele permanece sendo Deus. É igual aquela música do Paulo Baruch, né? Que independente, ele continua sendo Deus. Eu adoro essa música, é verdade. Ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, né? Sim. É isso mesmo. Eu acho que superação, caminhada com Deus, eu gostaria muito que as pessoas soubessem que não é para desistir, sabe? Eu fico muito grata por essa oportunidade de falar que dá para continuar, sabe? Às vezes dói, mas vai com dor, chora, confia no Senhor, derrama no altar de Deus, porque a gente não sabe qual que é a promessa, o que tá para vir, né? E eu sentia nesse tempo todo isso. Eu vou confiar, Senhor, porque eu realmente, nas minhas forças humanas, eu não tenho o que fazer. Não tem para onde ir, não tem. Ou depende de Deus ou depende. Né? Isso. E eu penso que o Senhor me ensinou mesmo a não precisar viver tantos extremos para depender dele, sabe? É isso que eu aprendi muito. Que desde assim, de que eu proponho, Senhor, até. Paulinha, agora eu quero te fazer uma pergunta como pastora mesmo, assim, né? Que você falou que você está nesse lugar de onde você só tem Deus. Como que você vê isso de forma espiritual, né? Porque eu falo que muitas vezes a gente não quer estar, porque é desconfortável. Esse lugar onde a gente só tem Deus. A gente quer sempre dar um jeitinho com as nossas próprias mãos. Mas quando a gente se sente nesse lugar, que é só Deus, né? Que a gente só tem Ele. Não é só, né? É o tudo, né? Na verdade, a gente enxerga como só, mas na verdade é tudo. O que isso produz no mundo espiritual? Eu acho muito importante você falar, porque para que muitas pessoas entendam, sabe? Para que a gente realmente possa, em meio à dor, continuar glorificando o nome de Deus, para que Ele venha e seja o nosso Salvador, aquele que muda as circunstâncias. Amém. Eu acho que nesse íntimo com Deus, nesse lugar que só você e Deus, a maturidade, né, e a intimidade que a gente adquire, ela realmente, eu acho que é uma coisa assim, sabe o que eu aprendi? Ninguém vai mais dizer o que eu não sou, ou o que eu sou. É muito difícil, eu percebo que é muito difícil eu me importar agora com a opinião, ou com o que estão achando, ou que se o Senhor falou, se o Senhor estabeleceu, se o Senhor trouxer paz no meu coração, ainda que seja a coisa mais doida, porque eu contei com o julgamento das pessoas também, né? Algumas pessoas, acho que não sabendo disso, falaram, meu Deus, o marido fazendo quimioterapia, gente, a pessoa fica grávida, né? Como é que pode? Mas normal, sempre vai ter, né, Paulo? Sempre vai ter. Então, eu acho que esse íntimo com Deus me trouxe, sim, maturidade espiritual, me trouxe mais intimidade, me trouxe mais certeza da minha identidade. Quando a gente sabe quem a gente é muito difícil a gente se abalar do nosso propósito. Eu sempre falo, tá, que Jesus, ele sabia que ele era o Filho de Deus. Então, teve um momento que falaram que ele era charlatão, que ele não era o rei dos judeus, que ele era um impostor, que ele era
que ele não era quem ele era. E ele não moveu um minuto, milímetro de quem ele era. O Senhor falou isso comigo e isso me bastou, sabe? Então, assim, não precisa ficar provando. Você não quer que eu sou, né? Eu já operei milagres e as pessoas estavam falando. Então, muitas vezes a gente acha que a gente precisa, sei lá, de alguma coisa para ser o que as pessoas querem aprovar. Então, eu penso que isso tudo não muda. Eu sei quem eu sou em Deus. Deus me escolheu. Eu não vou ser frustrada, derrotada. Eu vou ser bendita. Eu vou cumprir os planos de Deus nessa terra. Então, acho que você saber quem você é, passar mesmo pela dificuldade, saber quem você ajuda muito. Acho que é isso que reforçou, sabe? Essa luta toda. Foi isso que reforçou em mim. Identidade, maturidade e intimidade mesmo. E saber que a gente tem um Deus vivo, né? É muito bom. Muito vivo, mas muito mesmo. Deus de amor, de misericórdias, que todo dia de manhã estão lá. Eu ministro assim para as crianças, né? Você sabia que quando você acorda, tem roupas novas do lado da sua cama, prontinhas para te vestirem? Deus põe roupas invisíveis. Essas roupas se chamam misericórdias. Você põe elas limpinhas e pode ir para o dia. E quando chega no final do dia, você tira, porque no outro dia tem misericórdias renovadas de novo pra gente, né? Esse amor incrível. Ai, Paula, que coisa boa estar aqui com você. Foi muito bom, tá? Eu agradeço muito a oportunidade, viu? Eu agradeço mesmo e eu fico emocionada também de novo, porque eu sempre falava pro Senhor, eu falei, Senhor, se tudo isso que eu tô passando for salvar alguém, for curar, já tá valendo, então não me deixa reclamar, não me deixa minha mão cair. E eu me sinto edificando, quando eu compartilho, eu me sinto abençoando outras pessoas também. Com certeza. Gente, essa live, vocês que estão aqui, essa live vai ficar salva. Assim que eu salvar, vocês conseguem enviar. Acho que é até 50 contatos vocês conseguem. Então, assim, não é sobre a Paula, não é sobre a Thaís, é sobre aquilo que Jesus faz, é sobre os milagres, não foram um, foram 3, né? Como eu disse, ela é o quarto, porque ela permaneceu no Senhor. Então, tem uma setinha, encaminha, gente, manda para as pessoas assistirem depois. A gente sabe que sábado as pessoas estão, né, fazendo à tarde, ainda tem outros afazeres, mas é muito importante que esse testemunho da Paula chegue em outras vidas. Então, não economize no dedinho aí do aviãozinho, envia mesmo, porque é um testemunho cheio da graça de Deus, cheio do poder dele, da misericórdia, e mostra todas as faces do Senhor, e isso é lindo. Então, eu vou postar lá, vocês mandam para todo mundo, mandem, e eu quero terminar agradecendo mais uma vez, dizendo que eu fui extremamente edificada, que Deus falou comigo o tempo todo aqui. Eu quero te agradecer e pedir para que você ore por nós, para que a gente entenda e escute a voz de Deus, para que os milagres, assim como foram feitos na sua vida, alcancem essas pessoas que estão assistindo agora e vão assistir depois, e que a gente permaneça em Deus, independente das circunstâncias. Amém. É com muito prazer. Eu oro e eu que agradeço. Eu estou muito grata de ter dividido com vocês o meu testemunho. Vamos orar então? Vamos. Pai querido, Pai de amor, eu quero nesse momento abençoar cada pessoa que está nessa live. Abençoar a vida da Thaísa, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela vida da tua serva, por ela ter aberto esse canal para falar do teu nome, espalhar o teu amor. Obrigada, Jesus, pela oportunidade de compartilhar os teus milagres. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Obrigada por ter segurado, Senhor, a minha mão, não ter me feito desistir e assim eu poder contar do teu poder para as outras pessoas. E assim como o Senhor segurou na minha mão, Senhor, segura na mão das pessoas que precisam te sentir. Segura na mão, Senhor, de todos aqueles que precisam saber que o Senhor existe, que o Senhor é real. Faz, Senhor, prova do teu poderoso nome. Mostra, se revela para os teus servos que estão assistindo. Obrigada, Senhor. E tudo aquilo que o Senhor realizar e o Senhor fizer nas nossas vidas, nós sempre daremos a honra e a glória ao Senhor, porque só o Senhor é digno.
Obrigada pelo teu sacrifício naquela cruz, que nos faz vivos e nos faz curados, libertos para anunciar o teu poder em nome de Jesus. Amém. Amém.